mais um estudo. A distorções protestante adventista sétimo dia, Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, né? Com suas mentiras e suas próprias interpretações. O conteúdo da Bíblia não é o mesmo com uma Bíblia protestante. A interpretação não é a mesma. A interpretação da Escritura é encarregada pela igreja. Efésios 3:10. Que a igreja é o baluarte da verdade. Não as igrejas. Bem simples isso, Rodrigo Silva. Karina Bike. Vamos lá. Que é o programa dela, né? O conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Mas por que eu pergunto isso? Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter imagens nos templos? A gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, que eu não deveria ter no templo que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Bíblia, de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. Simples. Ele vai dar a resposta não biblicamente. Aonde está embasado na Bíblia? É simples. Quando eu li a Bíblia, eu passei a entender que não era certo. Eu era católica, tal, etc. Sempre a conversa desses protestantes que se apartaram da igreja para fundar suas igrejas, para ter suas próprias interpretações maliciosas e mentirosas. Embasada na Bíblia, simples. Êxodo 25:18. Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança, que é imagem. Em cima dessa Arca da Aliança tem 2 querubins. E dentro da Arca da Aliança tem a imagem do cajado de Araão. Dentro dessa Arca da Aliança tem a imagem o pão que desceu do céu, né? Que é a Eucaristia, maná. É simples entender isso. E dentro da imagem também, dentro da Arca da Aliança tem a imagem que é a palavra escrita por dedo de Deus no Monte Horebe. E Deus manda Moisés fazer, que ele é o porta-voz, colocar no templo ali, que esse templo que mana a glória de Deus quando é terminada, o tabernáculo. E depois lá no templo do rei Salomão, a glória de Deus em 1 Reis 8, 10 e 11. O sacerdote deixa de exercer sua função sacerdotal com a construção do templo. Deus, ele ama esse templo construído por mão feita de homens, consagrado, ungido. E esse templo cheio de imagem e escultura. 1 Reis 6, do 22 ao 35. Ezequiel 41, do 17 em diante. Números 21, 8 e 9. Deus manda Moisés fazer aquela serpente. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Aonde não tem isso embasado na Bíblia? João 10, 23. O próprio Cristo passeava nesse pórtico do templo do rei Salomão. Vamos ver a resposta desse cara, que não vai ser biblicamente mostrando na Bíblia. Isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu perguntei para o padre me explicou da seguinte forma. Fale você primeiro. Ele quer dar uma de inteligente, de doutor, de conhecedor. Vou dar uma resposta em 3 níveis. Dei uma resposta para você em vários níveis. A resposta em 3 níveis deles é de acordo com o que ele quer. Que interessante. A imagem é só para ilustrar. Isso para ele é isso. Pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá venerando. Estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano e que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar exatamente em Deus. Em Deus, em Jesus. A explicação, por isso que eu falei que é dar em 3 níveis,
imagens, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali Exatamente, pra missa. pedindo, interceda por mim. Se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim não parece. Não parece que faz sentido. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu te... Viu como ela não entende nada de Bíblia? Mas eu não acho certo prostrar diante da imagem. Prostrar é adorar um sentimento, minha querida. Prostrar não é adorar. Pedro prostrou diante de Cornélio para adorar. Foi repreendido. Mas em Êxodo 25, Êxodo 18, 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Faz tempo que eu não prego sobre isso. Jetro prostrou diante de Moisés, ainda beijou. Moisés saiu ao encontro, Êxodo 18, 7. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Olha só que interessante. Viu como ela não tem entendimento de Bíblia? 1 Reis, que interessante. 1, 22, ó. O profeta Natan prostou diante do rei Davi. Foi para adorar? Prostou como forma de respeito. Está na Bíblia. 1 Reis 1, 22. Falava ela ainda ao rei. Quando se apresentou o profeta Natan, disseram ao rei: está aí o profeta Natan. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante da arca diante do rei. José prostou também diante da arca, da imagem. José 7, 6. Não conhece nada de Bíblia. E o Rodrigo Silva conhece. Conhecedor, doutor. A sua maneira, né? Claro. Eu vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Porque você não é católico, Essa meu filho. questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A Bíblia. A questão é a seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto Eu quero da sua versículo família. bíblico, Rodrigo Silva. Você não está adorando, você está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, uma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Olha só que interessante. Já saiu do texto. Você vê, eles querem refutar, eles querem perseguir a igreja, mas eles não mostram versículo bíblico. Uma foto é só para uma foto é diferente de uma imagem via sacra e uma foto tirada no celular, uma foto no celular. Tem diferença. Uma foto via sacra é uma foto consagrada, ungida pelo sacerdote. Uma foto é para lembrar. Uma foto de uma esposa, de um filho, é diferente ou herege. Diferente. Você não mostra versículo bíblico. Olha só que interessante. Eu mostro. Nós católicos, apologética, defende essa tese. E mostra bíblico, versículo bíblico. Porque você vê a sua própria... Porque você não é católico, por isso que você não entende. Porque você tem a sua própria interpretação. Segundo Coríntios 4, irão pregar para Jesus diferente. Mateus 24. Muitos falsos profetas estão aí para para enganar, se for possível, até os eleitos, os escolhidos. Interessante. Tem, ó. Deus manda fazer imagem. Números 21, 8, 9, ó. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e meta sobre um poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez por uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhar para a serpente,
conservava a vida. Então essa serpente de bronze, como você diz aqui, Deus mandou fazer, é só para ilustrar? Interessante. Em Êxodo 25:18. Ó. Êxodo 25:10, Deus falando com Moisés. Fará uma arca de madeira de alcaça. Seu comprimento será de 2,5 covados. Sua largura de 1,5 covados. Sua altura de 1,5 covados. Ó, 18, ó. 17:18. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 covados, e a largura de 1,5 covados. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro lado. Aonde não tem? Ó, Karina, você não tem conhecimento. Você passou a ler a Bíblia, sim, de acordo com os protestantes lê. Não de acordo com a tradição, não de acordo com o magistério, não de acordo com a interpretação da igreja. Você está lendo a Bíblia de acordo com a interpretação desses pastores, desses reformadores, desses causadores de divisão. Romanos 16, 17, 18. Interessante. Josué prostrou diante dessa arca, que é em imagem de ilustração, o Rodrigo Silva fala, né? Aqui, ó. José rasgou suas vestes e prostrou com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram de pó a sua cabeça. Ó. A imagem, via sacra, ela te leva à verdadeira adoração. Josué estava adorando a arca? Não. Ele sabia o que significa a arca. A presença de Deus. A palavra dentro da escritura, o maná dentro da arca e o cajado de Araão. Representação de Deus. E a imagem do querubim, representação dos servos. Ele já muda, ele sai do texto, porque ele não tem argumento para defender essa tese. Tanto que essa arca, imagem, fez maravilha na casa de Obed-edom. A família de Obed-edom foi abençoada, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Segundo Samuel 6, se eu não me engano, 11 e 12. O Crônica, né? Bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e com a igreja da Idade Média. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia. Mas isso de um tempo para cá. Ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Estava falando que, ó, ao tema. A apresentadora questiona Rodrigo Silva porque os católicos adoram imagem. Olha só, ao tema. Já saiu do tema. Porque eles não têm argumento para refutar essa tese. Tanto no Velho Testamento, não tem como, e no Novo, porque os apóstolos reuniam nesse templo, os apóstolos 3 do 1 em diante. Templo é esse, cheio de imagens e escultura. Cristo passeava nesse templo, fazia milagre prodígio nesse templo. Milagre e prodígio. Ele está saindo do texto porque ele não tem a resposta. O grande doutor. Fica zombando. No Concílio Vaticano II, 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha autoridade papal. Dos dogmas católicos é algo que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Então, sucessor de Cristo na terra. João 21, do 15 e 17, Cristo dá esse pastoreio a Pedro. E em Lucas 22, 30 e 31, Cristo ora por Pedro para esse
pastoreio de Pedro ser infalível. E a Igreja Católica não precisa da Bíblia. Tem a tradição, não precisava da Bíblia, tem a tradição. Porque a Bíblia vem da tradição. E essa Bíblia que você usa vem da tradição do magistério e da igreja. Simples entender isso. A esposa dele está Doutor. aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Ele não vai mostrar. Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Vou encerrar aqui porque ele não vai mostrar, porque eu já vi esse vídeo. Vai encerrar. Aqui, ó. Porque Pedro, ele tem autoridade sobre essa igreja e tem imagem de servos. Que a igreja do templo do rei Salomão, cheia de imagem de querubins, tanto por dentro, tanto por fora, prefigura a igreja de Cristo. Vamos lá. Por quê? Aqui, ó. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta minhas ovelhas. Que interessante. Isso que essa igreja evangélica não tem essa revelação. Cada pastor quer ser a sua própria cabeça. Seu próprio intérprete. Seu próprio papa. O Edir Macedo, ele se sente o papa da Universal. Lá do templo do rei Salomão, que ele mesmo fundou. E edificou por mãos de homens. Fundamento de homens. O templo do rei Salomão está cheio de imagens de escultura. Pode lá ver para você ver. Tem a Arca da Aliança, tem o sacerdote Arão que eles ressuscitou e por aí vai. O que esse cara quer defender, cara? O cara não mostra um versículo bíblico. É só para ilustrar. É para ilustrar, essa Arca da Aliança fazia milagres e prodígios, meu querido. Crônica. Para encerrar o vídeo. Olha só que interessante. Crônica 13, 4. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo que lhe pertencia. Olha só. Prefigura Nossa Senhora ficou 3 meses na casa de Santa Isabel e foi abençoada. A Arca da Aliança ficou 3 meses. Uma imagem na arca, ou a imagem que a arca, a casa de Obed-edom foi abençoada. É para ilustrar 1 Reis 6, do 22 ao 35, tempo cheio de imagens de escultura. E por aí vai. De imagens de bois, de leões, em 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29. E 1 Reis 8, 10 e 11. A glória do Senhor pairou sobre esse tempo cheio de imagens de escultura. Por quê? Foi consagrado, ungido pela mão sacerdotal. O Espírito Santo, que é o óleo ungido. Salve Maria, a minha resposta a esse herege. Vai ter vários vídeos que comprei um celular para refutar esses caras. Para os católicos ver a malícia desses caras. É sempre a mesma linguagem. Se catar outro pastor aí, vai falar a mesma coisa. Tá na Bíblia, mas ele não mostra na Bíblia. A Bíblia refuta esses caras. Salve Maria, sou missionário, Senhor Roberto.